Olá pessoal, muito bom dia. Como que você deve fazer um parecer ou um laudo sobre investigação de uso capião? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer, quem não me conhece, professor Gleibe, sou professor da Jus Expert, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Não apenas perícia grafotécnica, mas também entramos também na área de investigação de uso capião, avaliador de bens móveis, documentoscopia, todos os ramos que vocês devem explorar mais. Vamos lá. O que é a investigação de uso capião? Para muitas, primeiro, o que é isso? É quando a pessoa move uma ação judicial ou até mesmo um processo administrativo dentro do cartório, tá bom? E pede a propriedade daquele bem para ele, que pode ser uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda, ou até mesmo bens móveis, por exemplo, um carro. A pessoa pode adquirir a propriedade dele através do uso, se comprovou que ficou com ele durante um determinado tempo. Quem vai dizer tudo isso, se a pessoa tem direito ou não, é o advogado. A função do investigador de uso capião é qual? É ir até o local e verificar se realmente a pessoa, sim, está em posse do bem ou está na posse do bem. Tá? Então, basicamente, 99% das situações que somos chamados é para ir até o local ou pedir para alguém ir no local, se você for de outra cidade, sempre informando isso ao juiz, e atestar se a pessoa mora lá ou não. É uma entrevista. Olá, né? A pessoa sabe que você vai naquele dia, você já informou no processo, eles já estão te esperando. Eu só tenho algumas perguntas a fazer. O senhor mora aqui há quanto tempo? Mora com quem? E conversar com os vizinhos. Vizinho 1, vizinho 2, vizinho 3. Aqueles que fazem os limites, tá certo? Ou as zonas limítrofes daquele terreno. Se tiver mais de um vizinho que faz limite, tem que conversar com todos, tá bom? Aí você pega, obviamente, o nome, o RG e também a assinatura. E professor, como que são os documentos? Isso é um laudo? Como é que é? É muito mais simples do que vocês possam imaginar, pessoal. Primeiro, você vai atestar. Basicamente assim, sabe aquela redação que a gente fazia lá no ensino fundamental, lá no primário? Conta uma historinha, tá certo? Muitas vezes a pessoa quando vem, ela escreve de próprio punho. Ou muitas vezes o juiz já dá o modelo para você. Mas como a gente não precisa de modelo, nada disso, nós somos autossuficientes, nós escrevemos. Gleibe Prete, perito judicial nomeado nesse processo, ou nesse cartório, com CPF tal, aos dias tal, hora tal, estive no endereço rua tal, 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 e conversei com fulano de tal, RG tal, CPF tal, o qual atestou que mora no local há tantos anos. Mora com a sua esposa, mora solteiro, mora com os filhos, mora com os pais, enfim, coloque ali. Ponto. Também conversei com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho do fundo, e você coloca o nome do vizinho, seu João, a outra, senhora Maria, o outro lá, seu Mário. E todos atestaram que sim, comprova que o fulaninho, né, que o periciando mora no local há tantos anos. Pega a assinatura de todos. Posso tirar foto, professor? Pode tirar foto, não tem problema nenhum. Posso tirar foto do documento dos vizinhos? Pode, do fulano também? Pode, deve. E aí você junta esse documento que você escreveu, a assinatura de todos confirmando com aquilo, faz a petiçãozinha de juntada. Excelentíssimo senhor doutor juiz, tá certo? Gleibe, perito judicial, vem apresentar o relatório sobre o uso capião. Local e data e assina. Transforma tudo em PDF e manda para o juízo. Muita gente discute, pessoal, se essa área realmente existe ou não. Claro que na internet a gente ouve de tudo, mas já provamos nos grupos de vocês que vários dos nossos alunos já foram chamados para essa área. Claro que pode ser uma área que o juiz pode também chamar o oficial de justiça para atestar, para verificar. Ou até mesmo o cartório pode chamar o seu oficial para ir até o local. Mas, em virtude da grande demanda ou de ausência de pessoas, o juiz ou o cartorário pode nos chamar também para fazer isso. A prova disso são alunos nossos que colocam as suas nomeações no grupo. E aí, gente, eu não canso de falar e mostrar isso para todos vocês, tá? Mas vocês vejam que não há nesse relatório, voltando ao relatório, tá? Não há nesse relatório, conforme artigo tal, isso é problema do advogado. Você só tem uma missão. Se a pessoa tem documento no nome, não tem. Se a pessoa mora lá tanto tempo, não sei o quê. Você só vai lá e vai ver se a pessoa realmente reside ou não. Se ela tem direito ao uso capião ou não,
não é problema seu, tá bom? E professor, se ela falar que alega que está 1 ano, você coloca estritamente a verdade. E se o vizinho não me atender, você coloca, o vizinho não me atendeu. Perfeito? Ah, o vizinho falou que ele está apenas há 6 meses. Escreva exatamente a verdade. Tentei resumir, gente, nesses 5 minutinhos aqui, tá certo? O teor do uso capião. E só para fechar e aproveitar também. O uso capião, você tem que ligar para varas específicas. Porque, por exemplo, eu já vi alunos falando, ah, professor, eu já mandei 500 mil e-mails de uso capião e não tive um retorno. Lógico, você está mandando para as varas erradas, meu filho. Porque são varas específicas que fazem uso capião. Não são todas. Ah, é? É, isso eu falo nas aulas. Por exemplo, o aluno manda para a vara trabalhista, para a vara penal, para a vara civil de execução. Não tem uso capião. Então você tem que ligar no fórum e falar, olha, quais são as varas que julgam processo de uso capião? Aí, das 5 varas que tem, a primeira e a segunda que pega. Obviamente que você, para a primeira e a segunda vara, você vai mandar e-mail específico se apresentando como investigador de uso capião. É trabalhar com inteligência, pessoal, não em quantidade, em volume. É inteligência. As outras 3 varas, você não vai mandar mensagem de uso capião. Você vai mandar o quê? Grafotécnica e documentoscopia. Porque com certeza lá deve ter contratos, cheques, documentos que estão sendo questionados. É assim que a gente faz. Cartório, por exemplo. Você tem cartório de títulos e documentos e cartório, obviamente, que mexe só com escrituras. Tá bom? Então você, que é o tabelionato. Então você não vai, eu mandei para 10 cartórios e não tive resultado, professor. Não vai ter mesmo. Você está mandando para o cartório errado. Então ligue, normalmente, gente, são poucos cartórios que fazem registro de imóveis, tá? E talvez você receba mensagem, não, nós já temos alguém aqui que já faz isso, tá bom, mas em outro lugar talvez precise de mim. E se precisar aqui também eu estou à disposição. Então você tem que saber qual cartório mandar. Ah, eu mandei para 50 cartórios e ninguém me respondeu. É que você tem que saber, que eu também falo na aula, que cartório tem o de títulos e documentos, tem o tabelionato. Aí vocês fazem uso capião extrajudicial? Fazemos. Então eu vou mandar para vocês um currículo e minha apresentação como a pessoa que vai investigar se realmente a pessoa mora ou não no local. É mais um trabalho de detetive do que de perito. Tá bom? Gente, me estendi um pouquinho, mas acredito que ficou bem claro a todos vocês. Fica a dica, tá? Assista a aula de uso capião, leia os materiais, aprofundem-se. No Código Civil e no Código de Processo Civil existem os artigos correspondentes de uso capião. Se você quiser se aprofundar, não há necessidade, porque quem tem que saber isso é o advogado e o juiz. Mas se você quiser ler, você começa a entender um pouco mais sobre essa área. Vale a pena também, que pouca gente vai para cima. Fechou? Um abraço a todos e até a próxima aula.